Um curso em milagres. Lição 163. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode aparecer como tristeza, medo, ansiedade ou dúvida, como raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és, possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte, como salvador e doador da liberação. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos, de fato. O pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro da sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante da sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança, pois somente ele virá com certeza. Todas as coisas, com exceção da morte, são vistas como incertas, rapidamente perdidas por mais difícil que tenham sido obtê-las, inseguras em seus resultados, aptas a falhar as esperanças que outrora geraram e deixaram um gosto de pó e cinzas no seu rastro ao invés de aspirações e sonhos. Mas pode-se contar com a morte, pois ela virá com passos certos quando tiver vindo o momento da sua chegada. Nunca falhará em tomar toda a vida como refém para si mesmo. Tu te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui, a força e o poder do próprio Deus são percebidos em um ídolo feito de pó. Aqui, o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui, a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sob a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. Sem santidade na derrota, ele veio a ser o que a morte quis que ele fosse. O seu epitáfio, escrito pela própria morte, não lhe dá nome, pois passou ao pó. Diz apenas isso: aqui jaz um testemunho de que Deus está morto. E ela escreve isso muitas e muitas vezes, durante todo o tempo. Os seus adoradores concordam e ajoelham-se, com as cabeças voltadas para o chão, sussurram medrosamente que é assim. É impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar, embora acredite nas demais. Pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem, ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos. O que contradiz inteiramente um pensamento
não pode ser verdadeiro, a menos que se prove que o seu oposto é falso. A ideia da morte de Deus é tão absurda que mesmo os insanos têm dificuldade em acreditar nela, pois implica que Deus outrora vivia e, de alguma forma, pereceu, morto aparentemente por aqueles que não queriam que ele sobrevivesse. Sua vontade mais forte conseguiu vencer a vontade de Deus, e assim a vida eterna deu lugar à morte. E com o Pai, morreu também o Filho. Os adoradores da morte podem ter medo. E, no entanto, podem pensamentos como esses serem amedrontadores? Se eles vissem que o que acreditam é apenas isso, seriam instantaneamente liberados. E hoje, tu lhes mostrarás isso. Não há morte, e renunciamos a ela sob todas as suas formas agora, para a tua salvação e também a nossa. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos, e a nossa vontade é uma com a tua eternamente. Amém. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Eu sou como Deus me criou. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus.